A paz do Senhor Jesus, amados. Aqui é a missionária Geni e eu estou aqui com mais um devocional Porção do Céu. E a mensagem de hoje se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23, que diz assim: São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. E o contexto dessa palavra fala que Paulo ele vai responder para a igreja de Corinto, não só para corrigi-los, mas também em defesa própria, porque alguns estavam desdenhando do trabalho de Paulo, desfazendo dele e até mesmo se vangloriando naquilo que estavam fazendo. Paulo então fala das características do verdadeiro servo. Dentro dessa carta ou desse trecho do texto, ele vai elencar suas experiências, não só pelo reino, mas por amor a Cristo. Ele vai relatar quão grande opressão ele viveu interna e externamente. E que as suas experiências, elas tinham um objetivo, como ainda tem por objetivo, nos fazer entender que assim como ele venceu em Cristo, nós também podemos vencer. Porque outros também passariam por situações como a que ele passou, mas é possível vencer toda essa opressão. E a Bíblia vai nos mostrar que outros homens também viveram situações de opressão interna e externa. A gente pode citar Jó, que além de tentado pelo diabo, teve grandes perdas em todas as áreas. E para piorar a situação, foi acusado gravemente pelos seus amigos, além da sua esposa que o incitava a negar ao Senhor, a se revoltar contra Deus. Mas Jó, em toda essa situação, manteve a sua integridade moral e espiritual, e como diz o texto, em nada disso Jó pecou contra Deus. Mas o que dizer de Neemias, que colocou no seu coração fazer algo lindo em prol daqueles que estavam sofrendo, porque não haviam sido levados para o cativeiro da Babilônia e ficaram dentro de Jerusalém, que estava destruída, com muros, portas destruídas, ou seja, sem proteção, sem cuidados, e estavam em miséria, estavam em sofrimento. A Bíblia vai dizer que enquanto ele foi para ali, para fazer aquela obra linda de restauração dos muros, das portas, ele sofre grande perseguição física, emocional, espiritual, mental e psicológica, atemorizado em todo o tempo durante 52 dias, a qual ele se propôs estar ali fazendo esse trabalho. Porque Sambalate, Tobias e Gesem enviaram cartas, profetas, com mentiras, com ameaças de morte. No capítulo 6, verso 9, Neemias vai dizer: porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará.
Mas nós vamos ver que Neemias verdadeiramente não abandonou a obra. Ele não parou. Ao contrário, ele pediu socorro a Deus. Ele diz: agora, ó Deus, esforça as minhas mãos. Era um pedido de ajuda. Era um pedido de socorro aos céus no momento de maior pressão. E não foi diferente o que o rei Ezequias também sofreu. A Bíblia diz que ele fora grandemente afrontado, perturbado e ameaçado de morte pelo governador de Senaqueribe, chamado Rabsaqué. E Rabsaqué questionava a sua fé, questionava a sua confiança. Queria entender aonde estava apoiada a sua fé e a sua confiança. Se estava apoiado em homens, nas possibilidades humanas, em ferramentas humanas. Porque, afinal de contas, o seu Deus, a quem ele declarava estar apoiado a sua fé e confiança, havia permitido que o seu povo fosse para o cativeiro. E ele dizia: que confiança é essa que tu tens, que confias e que se levanta contra mim ou que resiste a mim? Esses momentos, nós também teremos a nossa fé provada. Nesse momento, a nossa confiança será colocada em xeque. Mas não só eles, homens como Jeremias, Moisés, Davi e até mesmo Jesus enfrentaram durante o seu tempo de ministério, de chamado, grande opressão interna e externa. Mas como essas pessoas venceram suas opressões e desafios? O apóstolo Paulo nos dá a receita. Na carta aos Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10, ele vai dizer que só tem uma forma de vencer todo esse tipo de opressão e todo esse desafio que enfrentamos no dia a dia. É se fortalecendo no Senhor e na força do seu poder. É se revestindo das armaduras espirituais para estar firme contra as astutas ciladas do diabo. É se revestindo para resistir os dias maus, porque eles vêm. É ficando firme, sim. É não olhando para trás, é não olhando para a direita, é não olhando para a esquerda. E como Paulo diz, firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor. Sim, amado, porque nós não podemos deixar ou largar a mão do arado. Porque a Bíblia diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para herdar o reino dos céus. Então, o que fazer? Fazer o que o apóstolo Tiago nos aconselha. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, que ele fugirá de vós. Porque se nós nos mostrarmos frouxos no dia da angústia, a nossa força será pequena. Salomão fala acerca disso, Provérbios 24, 10. Por isso nós devemos em todo o tempo buscar o Senhor e a sua força continuamente. Porque o Senhor, Ele dá vigor ao cansado, multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Talvez hoje você esteja sendo questionado. Declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força? A nossa força consiste na obediência. A nossa força está amparada e ela é alimentada dia após dia por uma vida de renúncia, uma vida de submissão ao Senhor, uma vida de busca total e completa, obediência ao Senhor. Não uma obediência parcial, uma obediência total. Porque Sansão não entendeu isso. E quando ele declara algo que era tão particular da sua vida de intimidade e santidade ao Senhor, quando ele entrega aquilo que é mais precioso, ele perde a sua força. Então a mim e a você, resta clamar ao Senhor. A mim e a você, a receita é buscar ao Senhor.
é pedir pela alegria do Senhor. E a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, se hoje você está enfrentando um momento de grande opressão interna, externa, busque ao Senhor. Clame ao Senhor. Peça ajuda ao Senhor. Porque Deus é quem adestra nossas mãos para a batalha. É quem adestra os nossos pés para a guerra. E aquele que começou essa boa obra, Ele é fiel para aperfeiçoar na minha e na sua vida. Nada mais, a partir deste momento, te oprime. Porque Jesus, Ele nos liberta de toda a opressão interna e externa. Continue. Continue. E se for necessário no momento mais difícil, diga para o Senhor: Senhor, esforça as minhas mãos. Fica com essa mensagem. Até o próximo devocional Porção do Céu.